Agora você vai ficar aí. E aí, pessoal, vamos chegando. E aí, como é que estamos? Tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bom? Cabelo cortado, bem melhor do que aquele dia. E aí? Agora no meu boa tarde, tô enxergando mal. E aí, pessoal, vamos mandar coraçãozinho 50, todo mundo estudando aí no fim de semana? Boa tarde. No Rio já é boa noite. Boa noite. 18 horas já. E aí? Vamos lá, vamos dar oi pro Pitocão aqui, Pitocão, dá oi pra galera. E aí, pessoal? Pitocão na área. Vamos lá, estudando, isso aí. Niterói foi bem difícil, o resultado saiu ontem, né? Eu deixei até um recado lá pra galera pra não desanimar. Concurso da área fiscal é isso. É complicado, mas continuar um passo a cada dia aí que a gente vai conseguir chegar lá, tá? Então, 57 pessoas, hoje vai ter, com certeza vai ter menos pessoas, porque sábado à tarde, né? Muita gente já não tá estudando. 60 pessoas, vamos continuar. Olha só, é o que eu falei, galera, tem que continuar estudando. As oportunidades vão aparecer, tá bom? Então, esse ano, não adianta falar que não vai ter nada, alguma coisa vai ter. 2014 teve um monte de prova, 2013 teve um monte. Esse ano não vai ter tantos quanto foi nesses anos, mas vai ter alguma coisa também, tá bom? Então, vamos começar, galera. Tá todo mundo com a Lei 6.404 aí na mão? É bem importante isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a Lei 6.404, artigo 177 e parágrafo 1º e 2º, tá? E aí vamos fazer uma conexão com o CPC 23, que fala sobre mudança de estimativa e políticas contábeis. É uma coisa bem interessante. Eu estou fazendo esse estudo com vocês aí sobre a Lei 6.404. Por quê? Porque tem muitas coisas que, além de cair em prova, cair essa literalidade, às vezes tem conexões com o CPC. Tá? Tem muitas coisas que a gente não se atenta. Eu mesmo, toda vez que eu vou estudar a lei, eu aprendo alguma coisa nova, tá bom? Então vamos começar? Todo mundo com a Lei 6.404 na mão? Vamos para o artigo 177, que fala sobre a escrituração. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos lá para o computador, olha lá. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Então esse artigo 177, ele é tranquilo de entender, tá? Então o que ele fala? Que a escrituração é mantida em registros permanentes. Isso quer dizer o quê? Que você tem que ter livros permanentes, tá bom? Você não pode escriturar numa folha de papel sulfite e pronto. Você tem que ter registros permanentes que estejam à disposição dos usuários, das pessoas que queiram informações, tá bom? Com obediências ao preceito da legislação comercial, que é a legislação empresarial, e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, tá? Que são aqueles da Resolução 750, tá? De 93. Devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Então, beleza. O artigo 177, ele fixa a necessidade de utilização do regime de competência, que reconhece as receitas e despesas de acordo com o período em que elas incorrem, tá bom? Independentemente do pagamento ou recebimento, ok? Então, aí o que a gente vai fazer a nossa conexão com o CPC 23 é nesse parágrafo 1º, que fala o seguinte: as demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Então,
quando houver modificação de um método ou um critério contábil que tenha efeito relevante, você deve indicar em nota explicativa. Então, um ponto-chave, galera, chave para a gente entender a utilização das notas explicativas é a gente saber que ela é utilizada quando nós tenhamos coisas com efeitos relevantes que mereçam ser informadas. Então, o artigo 177, parágrafo 1º, ele fala que quando houver modificação de métodos ou critérios contábeis, tá, você vai indicar em nota explicativa esse efeito, tá bom? Entenderam isso? E aí a gente vai para o CPC 23, tá? O que o CPC 23 fala, galera? O CPC 23 ele trata da mudança de estimativa e políticas contábeis. Então são esses dois casos basicamente que a gente tem no CPC 23. Política contábil é uma política que a empresa utiliza para escrituração, tá bom? Ao longo do seu exercício social, são aquelas políticas que ela tem. Por exemplo, avaliar o seu estoque pelo método PEPS. Isso é uma política contábil, ok? Então, e a estimativa contábil é o método que ela utiliza para avaliar alguns ativos, por exemplo. Se ela fixa que os veículos que ela tem lá na sua empresa, a melhor estimativa é que os veículos podem ser utilizados por 3 anos, 4 anos, isso é uma estimativa contábil, ok? Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender do CPC 23. Existem as políticas contábeis, que são políticas amplas que a empresa utiliza para avaliação de seus ativos, por exemplo, como PEPs. Isso é uma política contábil. Já a estimativa contábil é, por exemplo, a vida útil de um veículo, a vida útil, o período de amortização de algum ativo intangível, tá bom? Então isso é estimativa. E aí, agora vamos até para nossa lousa aqui, para a gente entender. Qual que é o gancho que a gente tem que ter desse artigo 177, parágrafo 1º, com o CPC 23? Basicamente é o seguinte, galera. Deixa eu ver se eu... É o seguinte. As políticas contábeis... Deixa eu apagar um pouco aqui. Temos as políticas contábeis e temos as estimativas contábeis. É o estúdiozinho que eu montei aqui em casa e dá para usar a lousa. E temos as estimativas. E temos também os erros que são incorridos. Os erros. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Bom, vamos continuar. E o que a gente quer dizer aqui? Que tem a conexão com o artigo 177, parágrafo 1º. Se houver uma mudança de política contábil, por exemplo, você tinha um estoque que era avaliado pelo PEPS e você passou pelo custo médio, tá bom? Você tinha um estoque que era avaliado pelo PEPS e você passou para o custo médio. O que vai acontecer? Isso é uma mudança de política contábil. Então, se você não vai mais avaliar pelo PEPS e vai passar a avaliar pelo custo médio, isso é uma mudança de política contábil. E você vai ter que fazer uma aplicação retrospectiva. Aplicação retrospectiva, tá bom? Então a mudança de política contábil, e grave esse exemplo, você alterar, por exemplo, do PEPS para o custo médio, isso é uma alteração de política contábil e você vai ter que fazer uma aplicação retrospectiva disso aí, tá bom? Alterando a sua política contábil, aplicação retrospectiva, a não ser que seja, exceto se for impraticável, tá bom? Exceto se for impraticável, galera. E aí, a mudança de estimativa, por exemplo, você tinha um veículo que tinha vida útil de 5 anos. Mas aí, você revisou a vida útil
desse veículo e você viu que ele não vai mais ter vida útil de 5 anos, mas sim de 3 anos. Isso é uma mudança de estimativa, tá bom? A mudança de estimativa, ela não é um erro. Quando você avaliou a vida útil em 5 anos, ela estava correta. Só que agora, a melhor estimativa disponível que você tem fala que a vida útil é 3 anos. Então, nesse caso, como não é um erro nada, você vai fazer uma aplicação que o CPC 23 chama de aplicação prospectiva, ok? É uma aplicação prospectiva, que é para frente, ok? É uma aplicação para frente. A aplicação retrospectiva, você tem que ajustar as suas demonstrações contábeis, ok? Você tem que ajustar as suas demonstrações contábeis. A aplicação prospectiva é para frente. Então, são essas duas primeiras hipóteses. E nós temos também os erros. Erros que podem ser erros materiais, tá bom? E imateriais. E nós temos erros que são decorrentes de fraude. E erro, qualquer que seja a hipótese, tá bom? Qualquer que seja a hipótese, você também vai fazer uma aplicação retrospectiva. O erro você vai ter que ajustar, tá bom? E aí, entenderam? Entenderam, galera? Vamos. Então, beleza. Vamos voltar. Você pode ter alteração de política contábil. Nesse caso, você vai ter uma aplicação retrospectiva, exceto se for impraticável, tá? E a aplicação retrospectiva é você ajustar o valor do seu ativo. Por exemplo, você alterou de PEPs para custo médio, você vai ajustar o valor do seu estoque. Se for um ajuste decorrente de um estoque que já vinha de um exercício anterior, você vai alterar isso contra lucros acumulados. Agora, se for no mesmo exercício, você não vai ajustar contra lucros acumulados. Depois eu vou fazer uma explicação melhor sobre o CPC 23. Então, política contábil, a aplicação é retrospectiva, alteração de política contábil. Alteração na mudança de estimativa. Você mudou a estimativa, a aplicação ela é prospectiva, é para frente, porque isso não afeta. Quando você fez essa estimativa nos exercícios passados, ela estava correta. Só que agora mudou. E aí você vai aplicar para frente. Então, política contábil, alteração de política contábil, você aplica para trás, exceto se for impraticável. Mudança de estimativa contábil, você aplica para frente, tá bom? Aplicação prospectiva. E erro, tá bom? Erro, qualquer que seja o tipo, você vai fazer uma aplicação também retrospectiva, ok? E aí, o artigo 177 fala o seguinte: as demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos dos critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos, tá bom? Então, se você fez uma alteração de método ou critério contábil, uma mudança de estimativa, etc., se for de efeito relevante, você tem que também indicar em nota, ok? Então, gravem esse esquema aqui que a gente falou. Gravem esse esquema que a gente falou com o artigo 177, parágrafo 1º. Tá bom? E aí, vamos falar também sobre o parágrafo 2º, que fala o seguinte: a companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes, ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Aqui, basicamente, artigo 177, parágrafo 2º. Isso tinha mudado com a Lei 11.638, tá? A Lei 11.638, se vocês olharem isso, é uma redação que é dada pela Lei 11.941. A Lei 11.638 tinha falado assim: olha, quando a legislação tributária
quando a legislação tributária ou alguma legislação especial mandar você fazer algum ajuste, você pode fazer isso, você vai fazer isso na sua escrituração contábil. Só que aí isso se torna impraticável, porque se a legislação do imposto de renda manda você fazer uma coisa e isso vai prejudicar o entendimento contábil, como que vai ficar as suas demonstrações contábeis? Então a Lei 11.941 veio e trouxe e mudou isso. Falou, olha, não, quando você tiver um critério tributário, um tratamento tributário ou de alguma legislação especial que prescreva um método diferente do que é o estabelecido pela contabilidade, então você vai fazer isso de acordo com o que diz a legislação tributária separada. A legislação contábil, a legislação comercial, ela prescreve isso, então você tem que fazer isso. Já, se a legislação tributária fala Y, fala totalmente diferente, você vai ter que fazer separado a escrituração de acordo com a legislação tributária. Como, por exemplo, nós temos o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Você não pode mudar a escrituração contábil, tá, em decorrência do que dispõe a legislação tributária. Um exemplo clássico disso é a questão dos juros sobre capital próprio, que antes era contabilizado na DRE de um modo, mas aí agora com a interpretação número 8 do CPC, isso mudou. Ok, galera? Entenderam esse artigo 177, parágrafo 1º e parágrafo 2º? Agora, ok? Coraçãozinho aí para ver. Agora, a questão dos ajustes de exercícios anteriores, eu posso explicar melhor mais para frente. Tá? Por enquanto, só gravem isso que vocês... O parágrafo 1º, ele fala só o seguinte: se houver modificação que for relevante, tá bom? Houve uma modificação que tem efeito relevante, você vai ter que divulgar em nota. Aí a gente puxou isso para o CPC 23. Como que essas alterações podem ocorrer? Elas podem ser alteração de política contábil, que é o exemplo do estoque, ela pode ser mudança de estimativa ou ela pode ser decorrente de erro. Se for política contábil, você está alterando PEPs para o custo médio, por exemplo, você faz uma aplicação retrospectiva. Se for mudança de estimativa, por exemplo, alteração da vida útil de um veículo, você faz uma mudança prospectiva para frente. E se for um erro, você vai ajustar para trás. Tá bom? E aí vai depender caso a caso, se você está fazendo isso dentro do exercício ou se você está fazendo isso é uma coisa relativa a exercício anterior. Aí não tem como a gente falar porque tem que ver caso a caso como fica. Mas o link é justamente esse. E o outro, o parágrafo 2º, que fala que se tem a legislação tributária e a legislação tributária fala, olha, você tem que fazer uma coisa diferente do que diz a legislação comercial. Então você vai fazer num livro separado, num registro auxiliar. Isso é o que diz o parágrafo 2º do artigo 177. Deixa eu mostrar o esquema mais uma vez que alguém pediu aí. Olha lá. Beleza? Beleza, galera? Vamos mandar mais coraçãozinho aí. Tá pouco, valeu. Show, entenderam? E aí, qualquer que seja essa alteração, tá bom? Se ela for relevante, você vai divulgar em nota explicativa, de acordo com o artigo 177, parágrafo 1º. Maravilha? Bom, não vou mais precisar usar o porta-guardanapo como apoiador aqui, porque meu amigo falou que... Meu amigo Pedro, não sei nem se ele está assistindo hoje. Ele falou que tem um porta-celular aí que é mais fácil. Então vai agilizar a vida. Beleza? Mais alguma dúvida? Bom, posso fazer também. Eu vou fazer uma revisão para o pessoal de Goiânia. A aplicação retrospectiva, ela não significa que é da demonstração anterior necessariamente. Depende do ponto que você está no exercício social. A aplicação retrospectiva é você aplicar isso desde o começo.
como se essa política sempre tivesse sido aplicada. Pode ser relativa ao mesmo exercício, ou pode ser relativa a um exercício anterior, entenderam? A aplicação retrospectiva, ela significa você fazer uma alteração como se a política anterior nunca tivesse sido aplicada, beleza? Entenderam? Mais alguma dúvida? Beleza, galera. Então, se tiver mais alguma dúvida, vamos falar. Não, se você tiver, você não tem que reapresentar os balanços. Você não tem, você só vai fazer um ajuste e se for uma coisa relevante, você vai divulgar em nota explicativa. Se você está alterando, por exemplo, um estoque, tá? Você está alterando um estoque. Seu estoque tinha um valor que era aqui. E aí ele caiu. Caiu isso aqui. Você não vai precisar reapresentar. Você só vai diminuir o seu valor de estoque e vai lançar a conta ajuste de exercícios anteriores. Ok? Você não precisa reapresentar. Não tem necessidade de reapresentação das demonstrações que já foram encerradas. Tá bom? Você só vai fazer a aplicação, tá bom? Vai fazer os lançamentos no exercício contra a conta ajuste de exercícios anteriores. E aí, se for relevante, vai divulgar em nota explicativa, como prescreve o artigo 177, parágrafo 1º. Tá? Beleza. Próximo periscope pode ser amanhã, porque estão falando... Uma aluna pediu uma coisa sobre desconto incondicional. Tá bom? Então vocês entenderam aí o que a gente falou? Então, não sei o horário ainda. Mas acho que pode ser um pouco mais pro fim da tarde. Final de semana eu gosto de fazer um esporte, jogar futebol com meus amigos, sair para comer, almoçar. Aí eu sempre trabalho, mas trabalho um pouco mais pro fim da tarde, tá bom? Então, sábado e domingo a gente faz um pouco depois, assim, esse horário mais ou menos. Mais alguma coisa, galera? Bom, então acho que é só isso, né? Ninguém perguntou mais nada. Reta final pro ISS Goiânia. Vamos ver se a gente faz umas revisões aí de direito empresarial. Beleza? Entenderam aí, né? CPC 23. Quem não entendeu, só manda um ok aí pra gente ficar com a consciência tranquila. Só manda um ok ou um Brasil aí pra gente saber. Maravilha. Isso que é bom. Ok, coraçãozinho. Brasil. Valeu, valeu. Então, beleza. Valeu. Vamos fazer sempre. Vamos fazer sim, vamos continuar no Periscope aqui. Pra mim, eu gosto de fazer. Eu acho legal interagir com a galera. Beleza, valeu, falou, um abraço, até a próxima.